Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre uma queda muito forte da criptomoeda XRP, né? A conhecida popularmente como Ripple, que teve uma desvalorização de 50% num período de um dia. Então é uma situação muito delicada para aquelas pessoas, né, que se aventuraram em ter essa criptomoeda no seu portfólio. Vamos comentar com todos os detalhes tudo o que teria acontecido e, claro, né, o motivo que levou a criptomoeda a ter uma queda tão vertiginosa assim, e em último caso, como esse tipo de situação poderia também ser refletida no Bitcoin, como em último caso o Bitcoin poderia passar por uma situação, não digo igual, mas bem semelhante, tá rapaziada? Vamos comentar nesse vídeo também sobre alguns tipos de indícios, alguns tipos de sinais que o preço do Bitcoin, pelo menos no curto prazo, estaria ali pelo menos num tipo de perigo. O preço do Bitcoin poderia sofrer ali uma certa queda e como isso poderia prejudicar ali os investimentos, principalmente, né, das pessoas que fazem ali operações, digamos assim, de até médio prazo, como por exemplo um swing trade da vida, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto você não vai se arrepender e vai sair daqui muito bem informado, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia maneira comigo, então receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, os seus contatos. Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre a situação bem grave da Ripple, né, que vem já tendo uma sangria, não é de hoje, já vem tendo ali alguns dias de queda. Afinal, o último pico da Ripple teria sido próximo dos 70 centavos e agora a moeda está sendo cotada no período de gravação desse vídeo, que está sendo ali às 8h09 da manhã do dia 24 de dezembro de 2020, horário de Brasília, em 27 centavos de dólar. E assim, quando eu lembro aqui de alguma criptomoeda que tenha desvalorizado 50%, não é uma criptomoeda de fato relevante e bem conhecida, eu me lembro do Bitcoin em março desse ano, né, em março de 2020. E eu lembro que de fato foi um tipo de escândalo, foi um absurdo, muitas pessoas ali acabaram surtando, né, muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro porque venderam naquela baixa, enfim. Só que naquela situação não foi algo exclusivo do Bitcoin, não. Outros ativos como, por exemplo, ouro, outros metais preciosos e também os ativos ali do mercado financeiro tradicional, enfim, a maioria dos ativos de maneira geral acabaram sofrendo aquele tombo naquele mesmo período. Só que nesse caso aqui não. Nesse caso aqui foi algo relativo à administração da Ripple, porque para quem não sabe, né, a Ripple Labs, que é a empresa que gerencia a XRP, estaria aqui sendo um tipo de pivô dessa queda. Afinal, a SEC, a Security Exchange Commission, de um tempo para cá já vem meio que fiscalizando, né, meio de olho nas operações da empresa que gerencia a criptomoeda XRP, e eles chegaram aqui à conclusão de que essa empresa, né, faria ali meio que um tipo de gestão ilegal segundo a própria SEC, né? O que eles faziam? Eles pegavam ali e meio que mantinham ali uma quantidade em XRP, né, naquela criptomoeda da Ripple Labs, em carteiras próprias da empresa e depois saía vendendo, né, mediante ao bel prazer da empresa, fazendo ali a oferta de XRP, meio que fazendo ali uma certa manipulação no mercado da Ripple. Só que um tipo de hipocrisia nesse tipo de declaração da SEC, que é um tipo de autarquia estatal, é como se fosse a nossa CVM, né, seria a CVM lá dos Estados Unidos, é que o mesmo estado a que a SEC pertence não vê ali com maus olhos o que o Federal Reserve faz, que seria basicamente a mesma coisa, só que ao invés de fazer ali um tipo de manipulação no mercado de criptomoedas, o Federal Reserve faz ali uma manipulação no mercado financeiro tradicional. Então, para valorizar ali algumas ações, já beneficiando inclusive alguns players, ou melhor, alguns big players do mercado financeiro tradicional, vai lá e desvaloriza o dólar, que seria ali a moeda fiduciária dos Estados Unidos, mas para o Estado, né, para a própria SEC, isso aí não seria ilegal. Nesse caso aqui, de fato, a empresa está em maus lençóis, inclusive o próprio CEO da empresa chegou um dia antes a comentar aqui sobre a possibilidade da criptomoeda cair de preço, né, e isso acabou se concretizando com a ação da SEC, né, sobre a empresa Ripple Labs, que de fato acabou, para azar de alguns, né, acabou ali se concretizando
enfatizando a fala pessimista do CEO da empresa e de fato a criptomoeda levou um tombo. Quem já acompanha meu trabalho de um certo tempo para cá, né, quem acompanha de forma assídua os vídeos do canal, sabe que eu não sou muito fã da Ripple. É um tipo de criptomoeda centralizada, né, um tipo de empresa que comanda, diferentemente do Bitcoin, que é comandado de forma descentralizada, tá? Embora isso não evitasse que um tipo de efeito negativo, como por exemplo teve aqui nesse tipo de caso, pudesse também acabar sendo respingado no Bitcoin caso o Estado fosse para cima do Bitcoin. Isso não é impossível, tá? Eu não digo que o Bitcoin passaria por uma situação tão vexatória como essa, mas digamos assim que algumas ranhuras poderiam acabar sendo causadas na principal criptomoeda, só que nesse caso aqui, pelo fato da criptomoeda ser centralizada, gerida por uma empresa, sim, foi um dos principais pontos que causasse um estrago tão forte como esse, tá, rapaziada? Mas digamos assim, vamos aqui fazer um certo tipo de exercício de hipótese, né? Vamos aqui imaginar um cenário hipotético em que a criptomoeda Bitcoin seja criminalizada por governos, né? Vamos dizer que a SEC acabe vislumbrando ali, né, que a empresa Tether, que já está sendo investigada pela SEC por outros tipos de órgãos, sob a hipótese de manipular ali o mercado, e eu não duvido dessa hipótese. Eu acho que a Tether acaba beneficiando, né, o Bitcoin ao manipular, né, ou melhor, ao possivelmente manipular o mercado, e vamos dizer que eles fossem lá e condenassem a Tether, que é uma empresa centralizada, não é um organismo descentralizado, mas que acaba de fato ajudando o Bitcoin, acaba mantendo ali o preço do Bitcoin em determinadas situações, ou então acaba até inflando o preço do Bitcoin. Se houvesse ali a retirada dessa empresa em determinados momentos críticos do Bitcoin, o Bitcoin sim poderia sofrer um duro golpe que para se levantar demoraria muito, não seria muito fácil assim, tá? A rede acabaria ficando muito menos segura, muito mais insegura, tá? Eu não vou aqui ficar entrando muito nesses detalhes, mas digamos assim, a manipulação do preço do Bitcoin acaba segurando ali alguns mineradores que mantêm a rede segura e também acabam mantendo investidores na criptomoeda, e tem muitos interesses, né, de pessoas bem poderosas que acabam mantendo ali essa manipulação. Isso aqui não se trata de teoria conspiratória não, tá, rapaziada? Isso aqui é plenamente normal e factível. Só que, digamos assim, seria aqui a manipulação que eu considero do bem, não é aquela manipulação feita por bancos centrais. Na minha visão é algo que soa como um tipo de governança privada positiva para a própria criptomoeda, mas sim, a própria SEC poderia se utilizar desse argumento para criminalizar o Bitcoin, poderia tentar vetar, né, alguns tipos de operações de Bitcoin. Então, primeiramente, eles visariam ali as empresas que negociam criptomoedas. Claro que nesse cenário apocalíptico o Bitcoin não morreria, tá? As pessoas ali que atuam de forma clandestina acabariam vendendo e comprando Bitcoin, isso aí não acabaria matando, como algumas pessoas acham que iria acontecer no Bitcoin, mas digamos assim, pessoas que negociam com Bitcoin ficariam na mira, tá? Então eles acabariam acabando com as empresas legais de Bitcoin, depois iriam para as pessoas que negociam com Bitcoin, né, que compram e vendem Bitcoin, e consequentemente o preço da criptomoeda, pelo menos no curto ou médio prazo, poderia sofrer uma certa desvalorização, tá? Não sei se seria aqui nessa casa dos 50% em um dia, mas digamos assim, no longo prazo, principalmente com a cagada, né, com as cagadas que o Estado vem fazendo ali, que não é de hoje que vem acontecendo, né, com as cagadas financeiras, com a desvalorização das moedas fiduciárias mundo afora, eu creio que o Bitcoin, mesmo que na ilegalidade, mesmo que na clandestinidade, voltaria a assumir o seu protagonismo que ele tem nos dias de hoje, ou até mesmo um protagonismo bem maior. Afinal, o Bitcoin já existe há muito tempo, até mesmo quando o Estado nem sabia da existência dele, na época do submundo da Silk Road, tá, rapaziada? Mas enfim, saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre alguns tipos de indícios, né, alguns tipos de métricas muito preocupantes que o Bitcoin vem apresentando, né, pelo menos para mim e para outras pessoas. Isso não significa necessariamente que a criptomoeda vai necessariamente cair, tá, rapaziada? Não é isso, tá? Mas digamos assim, são índices que acendem ali o sinal amarelo, que deixam ali algumas pessoas muito preocupadas. O primeiro deles é esse que mostra que investidores de longo prazo, aqueles holders, né, os mais conhecidos como holders, aqueles que compram e seguram bitcoins para vender quando o Bitcoin ele valoriza bastante depois de alguns anos, e essas pessoas estão vendendo seus bitcoins.
Esse tipo de movimento não é um movimento tão incomum assim como as pessoas pensam, afinal, as pessoas que miram o longo prazo, né, que geralmente são as pessoas que tomam as atitudes mais corretas com relação à compra e venda de Bitcoin, elas vendem o Bitcoin e se desfazem dos seus Bitcoins quando o preço do ativo está subindo, então elas se desfazem de forma parcelada, né, vendem ali uma parcela hoje, outra parcela amanhã, então outra parcela semana que vem, quando o ativo ele vai desenvolvendo uma certa alta, uma possibilidade também de saturação local do preço, e não quando o Bitcoin cai, como a maioria das pessoas, principalmente os iniciantes, pensam que quando o Bitcoin está caindo é hora de vender e quando o Bitcoin está subindo é hora de comprar. E não é isso não, é o contrário. Mas enfim, dado esse tipo de explicação, vamos agora aos dados que preocupam, porque durante as últimas medições da Glassnode, né, que é um tipo de empresa que coleta dados e também mede dados do Bitcoin, e um tipo de métrica que eles obtêm é com relação ali a dados de Bitcoins que estão paralisados em carteiras há muito tempo, que acabam sendo movidos, né, são chamados Bitcoins dos holders, que realizam parte dos seus Bitcoins. E nesse caso, em setembro desse ano, né, mais precisamente no dia 26 de setembro, quando o preço do Bitcoin atingiu 10.754 dólares, eles chegaram ali na informação de que cerca de 8 milhões de pessoas, né, 8 milhões de holders, teriam se desfeito dos seus Bitcoins. Um mês depois, no dia 26 de outubro, quando o preço do Bitcoin bateu 13 mil dólares, né, 13.072 dólares, algumas pessoas, né, na casa ali dos 18 milhões, então um valor acima do dobro do mês anterior, acabou se desfazendo das suas quantias, né, das suas posses em Bitcoins que estavam paralisadas há muito tempo. E no dia 26 de novembro, não faz muito tempo, não chega nem a fazer um mês ainda, cerca de 21 milhões de pessoas acabaram se desfazendo dos seus Bitcoins, quando o preço da criptomoeda chegou a 17.106 dólares. Bem, o preço do Bitcoin acabou rompendo os 20 mil dólares, essa notícia é um pouco antiga, tá? Mas, digamos assim, a criptomoeda cada vez mais fica mais esticada, tá, rapaziada? Fica, digamos assim, localmente, né, digamos assim, no curto prazo fica mais saturada. Esse vídeo não é um conselho de investimento. Se você quiser comprar ou vender Bitcoin, faça por sua conta e risco, tá? Não tome esse vídeo aqui apenas como um tipo de métrica para você tomar as suas decisões. Aqui estamos apenas expondo fatos. Mas até mesmo esse dado já sofreu ali um certo tipo de desaceleração, até porque a quantidade de pessoas que venderam seus Bitcoins entre o dia 1º de dezembro e 8 de dezembro já acabou caindo para entre 19 a 12 milhões, mas digamos assim, é um dado que ainda me preocupa. Mas assim, além desse tipo de métrica, temos aqui o dado Crypto Fear and Greed Index, né, que é um tipo de índice que mede ali o medo e a ganância das pessoas, né, dos investidores da criptomoeda, e esse índice vai de 0 a 100 e atualmente ele está em 86. No dia que eu estou gravando esse vídeo, né, que é o dia 24 de dezembro de 2020, ele está em 86. Sendo que ontem esse índice estava em 93, que foi o recorde de muito tempo atrás, tá? Eu confesso para vocês que nunca cheguei a ver um índice de ganância muito grande. Semana passada esse índice bateu 92. E digamos assim, como já dito, quanto mais próximo do 100, mais perigoso. Mais gananciosas as pessoas ficam, mais alimentadas pelo FOMO, né, o chamado Fear of Missing Out, né, que seria ali o medo de ficar de fora de uma nova tendência, de uma nova oportunidade, que seria aqui a valorização do Bitcoin, mas isso acaba gerando efeitos negativos, que seria aqui uma inflação artificial do preço do Bitcoin, né, seria aqui a chamada criação da bolha, que uma hora acaba estourando e vazando aqui merda para tudo quanto é lado. E por fim, o terceiro tipo de métrica, o terceiro tipo de indicador que eu observei pessoalmente, que foi um tipo de experiência muito próxima ao que o Fernando Urrich teve há cerca de 3 anos atrás. Eu estou observando que muitas pessoas que não são do ramo de criptomoedas, nunca falam ali sobre finanças de forma tão dedicada, tá passando a tratar o Bitcoin aqui como o melhor investimento. Claro que eu sou favorável ao Bitcoin e carrego essa bandeira há muito tempo, mas claro que existem outros ativos que não somente o Bitcoin, que são excelentes formas de investimento, tá? Mas, digamos assim, eu estou observando pessoas que nunca falaram sobre o Bitcoin, querendo conhecer o Bitcoin, isso é bom, sim, mas não conhecer no sentido de estudar o Bitcoin, mas conhecer no sentido de colocar grana achando que vai tirar dinheiro amanhã ou depois de amanhã, e não é assim que a coisa funciona. E como já dito, o próprio Fernando Urrich passou por uma situação bem parecida em dezembro de 2017, quando ele foi fazer ali as suas compras natalinas, né? Ele estava acompanhando a esposa e estava esperando a esposa terminar as suas compras, em que ele observou ali um segurança que era até um fã dele, né, acabou chamando ele, querendo falar sobre Bitcoin, que estava interessado em Bitcoin.
E assim, não é nenhum tipo de demérito à profissão dele de segurança, mas o cara, ele possivelmente não tivesse ali grandes conhecimentos sobre Bitcoin. É tanto que ele falou sobre Bitcoin justamente quando o Bitcoin estava muito próximo do auge em 2017, quando bateu ali aquela alta histórica. Ele tinha percebido o que ele considera, nas palavras dele, uma bolha do Bitcoin. Mas eu diria ali que seria uma saturação de momento, uma saturação local do preço do Bitcoin, que acabou sim atraindo muitas pessoas e que foram estimuladas ali pelo FOMO. Claro que a situação atual não é nem de longe o que foi naquela época, afinal naquela época o Bitcoin era quase que comentado diariamente na mídia tanto impressa quanto televisiva, né, e também nos meios de internet. Mas digamos assim, esse tipo de bolha está começando a ser inflada e muitos sinais estão dando indícios que essa bolha pode estourar em breve, tá rapaziada? Mas claro, se você for fazer compra e venda de Bitcoin, estuda, vê ali o melhor momento, o momento mais propício para você realizar tal tipo de ação. Mas por hoje é só, tá galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.